tá, queridos? Nós queremos dar continuidade à nossa série de mensagens Encontro com Deus. E durante a semana, enquanto a gente passava por as situações do nosso estado, a grande pergunta que veio ao coração foi: mantém a mesma sequência ou muda o tema, de repente, para alguma outra coisa, para falar sobre o que a gente está vivendo? E a resposta que eu tive, que eu creio que é de Deus, foi manter esse assunto. E o motivo pelo qual, assim, eu entendi que era importante a gente manter esse assunto e que ele tem completa conexão com o que nós vivemos essa semana, e não somente o que a gente vive essa semana, na verdade, o que a gente vive na história do mundo e em qualquer momento da nossa vida, é porque nada é melhor do que nós sabermos quem Deus é em meio a qualquer situação da nossa vida. Se nós estamos falando sobre nos encontrarmos com Deus nessa série, e esse encontro com Deus faz com que nós entendamos quais são as características de Deus, qual é o caráter de Deus, quais são as atitudes que Deus tem, independente do que acontece na nossa vida, independente do que acontece no nosso mundo, isso deveria mudar o nosso jeito de lidar com as situações. Por exemplo, quando a gente nessa série falou até aqui sobre o Deus que é bom, a gente pôde entender, essa era a ideia, ou relembrar nas nossas vidas de que Deus continua sendo bom apesar do sofrimento do mundo. Então, apesar de nós vermos o sofrimento no mundo, as coisas acontecendo, diversos tipos de coisas, e isso inclui as chuvas, independente de qual é a causa da chuva, porque a nossa tentação é ir, aí já surgem uns, o problema é que a gente não cuida do planeta. Não, e assim vai, o sofrimento, a culpa é da política, do governador que não fez isso, do prefeito que não fez aquilo, e assim vai, achando culpados para dizer ali que alguém tinha feito algo. E talvez, em última análise, a gente pode chegar ao ponto de dizer a culpa é de Deus. Se isso aconteceu, Deus não é bom. E a verdade é que a Bíblia aponta para o Deus que é bom, independente das coisas que aconteçam. E quando a gente relembra que Deus é bom, apesar do sofrimento, isso muda a nossa perspectiva em relação às coisas que acontecem. A outra coisa, Deus é digno de confiança, mesmo em situações difíceis. Mesmo quando a gente olha para a situação caótica do nosso estado e de repente diz, parece que Deus nos abandonou. E a grande tentação que o diabo vai justamente querer colocar no nosso coração é isso. Deus nos abandonou. Se Deus permitiu isso, a gente não pode confiar mais nele. Mas muito pelo contrário, ainda ontem, na célula dos jovens, adolescentes, a gente estava conversando e no final, conversando com um dos jovens ali, me veio à mente uma das histórias que foi, eu acho que lá no início, sobre quando eu preguei sobre Deus é bom, e botei o Adilson para participar da pregação de surpresa, falando daquela história do pai e do filho que tinham uma égua, um cavalo lá, e aí o cavalo foge, e aí o filho diz, olha só que desgraça que aconteceu. Daqui a pouco, tantos dias depois, volta o cavalo, a égua lá com mais 2 cavalos, uma coisa assim. E aí, não vou contar a história toda de novo, mas a ideia é essa, a gente não sabe o que é bom e o que é ruim. E enquanto a gente, nesse tempo de louvor ainda, com a música, eu me perguntava, será que esse quebrantamento que nós estamos como povo, como Estado, de repente não é algo bom? A gente vê o ser humano tão arrogante nas suas atitudes, achando que não precisa de Deus, que não precisa de ajuda de ninguém, que pode viver a sua individualidade. Vê um Estado se unindo, e não só o Estado, a gente vê os Estados se unindo. Então, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, mandando ajuda. Será que não é isso que talvez Deus permitiu, ainda que seja qual for o motivo das chuvas? Ainda que não seja culpa do ser humano, seja simplesmente a criação e alguma culpa nossa, de repente até por estar em lugares que não deveria estar, outras vezes não, mas independente de quem que é a culpa, será que isso não é algo bom? Às vezes a gente olha para coisas que num primeiro momento são ruins, mas que Deus ainda utiliza elas de uma maneira boa. Então, como não confiar num Deus que,
Aos nossos olhos, as coisas são ruins, a gente não pode confiar, parece que tudo está sendo destruído, mas que Deus pode trazer coisas boas de algo ruim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que tudo coopere. Então, a gente pode ter a tentação de não confiar em Deus, mas Ele continua dizendo, eu sou expert em pegar coisas destruídas e tornar novas. E é disso que nós estamos falando na Escritura Sagrada. É o Deus que pega aquilo que Ele criou bom e o ser humano destruiu, que é o mundo, e Ele está restaurando todas as coisas no tempo dEle. E mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos, seja quantos milhares de anos o mundo tenha, Deus está restaurando. Aos nossos olhos, a gente fica, será que o trabalho que Deus está fazendo está sendo bem feito? E Deus diz, confia em mim, confia em mim. E ainda, a gente ouviu sobre um Deus que é louco de amor por nós. E Ele é tão louco de amor por nós que Ele não tem como se irar com o que o ser humano tem feito com o mundo e com as suas vidas. O Deus que ama a gente, ao contrário do que o nosso mundo entende por amor, Ele não é um Deus que ama e aceita a gente do jeito que a gente está. Ele não aceita ver algo de ruim acontecer e ficar inerte, sem fazer nada. Na nossa cultura, amor é sinônimo de ame sem julgar, acolha simplesmente. Mas na Bíblia, amor é ter atitudes, é agir. Você só ama alguém quando você age. E a ira que Deus tem ao ver o ser humano, o mundo do jeito que está, é uma ira não descontrolada, mas é uma ira em que Ele faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é conceder perdão à humanidade. E Ele concede perdão, colocando a ira dEle sobre Jesus naquela cruz. Então, quando nós olhamos para o mundo do jeito que está, para o nosso estado do jeito que está, e talvez a gente tenha a tentação de dizer, será que isso é castigo de Deus? Porque pode ser que agora surjam alguns pregadores por aí afora, dizendo, Deus está castigando o Brasil, Deus está castigando o estado do Rio Grande do Sul. E isso é antibíblico. Ainda que, de repente, Deus permita que a gente sofra consequências das nossas escolhas. Por exemplo, de repente, botar uma casa colado num rio é perigoso. Você deveria saber que pode sofrer a consequência, sim, dessa escolha. E isso não que necessariamente é um pecado, mas é um risco que você vai colher. Então é isso que eu quero dizer, ainda que Deus permita a gente colher a consequência das nossas escolhas, a ira de Deus permanece somente sobre Jesus até agora. Nessa terra, a ira de Deus permanece sobre Jesus, e a gente pode com certeza afirmar que sofrimentos não é a ira de Deus, não são castigos de Deus, mas é resultado do pecado que entrou no mundo. A ira de Deus sobre a nossa vida só vai permanecer eternamente quando Jesus voltar. E ali o castigo vai ser eterno, onde alguns vão ir e permanecer na presença de Deus eternamente e outros vão ir para o inferno. Ali a ira de Deus, ou a graça de Deus, vai permanecer eternamente sobre nós. Então, quando nós olhamos para esse Deus, o Deus que é bom, o Deus que é digno de confiança, o Deus que nos ama, como não olhar para a situação do nosso país, olhar para a situação do nosso mundo, guerras, rumores de guerra, como não olhar para a situação do nosso estado e não adorar a Deus? Por mais difícil que seja, porque a gente se entristece pelas pessoas, mas quando nós olhamos para Deus e quem Ele é, que as situações não mudam Deus, eu e você não mudamos o sentimento de Deus por nós, que continua sendo louco de amor pela humanidade a ponto de entregar o seu filho na cruz, como não adorar Deus? E hoje a gente quer falar, dá uma olhadinha se... Como não falar sobre um Deus também que se auto-sacrifica e que isso tem a ver também com as mesmas situações que eu falei até aqui. O assunto que a gente quer falar sobre hoje, sobre essa característica de Deus, o Deus que se entrega, o Deus que se auto-entrega, tem a ver, na verdade, com uma pergunta, em primeiro lugar, que eu não sei se você já se fez ou se teve a coragem de se fazer, que é por que Jesus teve que morrer naquela cruz? Ou
quem é que botou Jesus naquela cruz também? Poderia ser a pergunta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Porque aos olhos humanos é extremamente difícil de entender a morte de Jesus, e assim como nós tentamos encontrar culpados para tudo, quando nós olhamos para um homem, olhando agora para essa pessoa que viveu nessa terra, que nasceu de uma mulher, que viveu, que foi criança, adolescente, foi adulto e morreu, e que aos olhos humanos, não aos olhos dos cristãos no primeiro momento, tu não vai encontrar ninguém que critica Jesus. Você não vai conseguir encontrar ninguém na face da terra, mesmo de outras religiões, que olhe para Jesus e diga, esse cara não é alguém digno de ser elogiado, ser seguido de alguma maneira os seus exemplos de atitudes, e ele não merecia o que ele mereceu, o que ele passou. Ele não merecia passar pelo que ele passou. Então, como a gente, e aí ainda entendendo que a própria Bíblia diz, tá, ele é o Filho de Deus, sem pecado nenhum, sem nenhum erro, e foi morto injustamente, então, por que Jesus precisava morrer? Ou, o que significa essa morte? No fundo, queridos, o objetivo dessa mensagem de hoje é ser o mais simples possível de entender o que aconteceu ali. Para que tanto para a gente fique claro o que aconteceu, o que Deus está fazendo na morte de Jesus, e para as pessoas à nossa volta a gente também consiga explicar de maneira simples. Eu lembro que quando o Bernardo era menor ainda, devia ter lá pelos seus 4, 5 anos ali, lá ainda na Palhoça, quando a gente morava lá em Santa Catarina, uma vez ele me perguntou, pai, por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus morreu? E eu não lembro bem a resposta que eu dei, mas eu lembro que eu tive que parar e tentar achar uma explicação simples para uma criança. Mas a questão não é só para uma criança. Nós e o mundo não conseguimos entender o que aconteceu ali. Qual é a coisa que mais a gente fala nos períodos, talvez, de Páscoa? A multidão botou Jesus na cruz. Foi a multidão que botou Jesus na cruz. Nós botamos Jesus na cruz. O nosso pecado botou Jesus na cruz. E não que todas essas coisas não tenham um fundinho de verdade, um pouco de verdade. Sim, mas você acha, de verdade, que o meu pecado, eu e você, temos capacidade e poder de botar Jesus numa cruz? Você realmente acredita que foi Pilatos e as outras autoridades religiosas também que botaram Jesus numa cruz? Que nós temos tal capacidade de levar Jesus para uma cruz? De novo, isso é uma arrogância do ser humano de pensar o meu pecado. E aí a gente às vezes pode talvez se orgulhar disso, ao invés, até mesmo de se humilhar, de começar a pensar, bom, olha só o poder que eu tenho. E aí é o perigo de a gente ver alguns pastores usando o amor de Deus como um meio, na verdade, de nós manipularmos Deus. Há pregadores, não que talvez eles constantemente errem, mas talvez, em alguns pontos, quando eles olham para a Bíblia, eles erram. E esse ano ainda eu vi na internet, pregadores famosos na internet, dizendo, você é o centro do amor de Deus, Deus está condicionado por ti, você é tudo para Deus e você é aquele que é o centro de tudo que Deus faz. O problema disso é o ser humano no centro e não Deus no centro. Quando nós começamos, sem querer, a falar algumas coisas desse tipo, não que, olha como é sutil a mistura das frases entre Deus me ama profundamente e eu sou o centro da vontade de Deus, eu sou o centro de tudo que Deus faz. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim e de você. E quando eu muitas vezes começo a acreditar que simplesmente o meu pecado forçou, é mais ou menos isso, a ideia que talvez tenha para alguns, forçou Deus a parar numa cruz, quem que está no controle? Sou eu e você, e não o próprio Deus. E quando nós vamos olhar para o Evangelho,
quando nós vamos olhar para a Bíblia como um todo, não é sobre isso que a Bíblia fala. De novo, o que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia de que Deus criou um mundo bom. Quem destruiu o mundo? Nós, querendo ser iguais a Deus. E o que Deus deveria ter feito? Porque na lei dele, desde o início, dizia que quem pecar terá que ser morto, e é sobre isso que o Antigo Testamento fala constantemente. Quem peca tem que ser morto, tem que ser retirado, para que não contamine, como um vírus que contamina as pessoas ao redor. O pecado tem que ser tirado. Só que o vírus foi tão potente que contaminou a criação como um todo. Então Deus teria que destruir tudo. E aí vem o ponto-chave. O que Deus faz com esse vírus que contaminou tudo? O que Deus fez? Destruiu tudo. Esse vírus forçou Deus a ter que nos matar? Não. O vírus não tinha. O pecado não tinha capacidade de forçar Deus a nos matar. Na sua ira, ele se controlou. Mas o que ele faz é sobre... Dá uma olhadinha aí de novo que não sei. Deixa clicado desse lado aí, não tira o mouse, daí de repente continua. Aí agora acho que vai ficar. O que Deus faz? Opa, foi a mais, eu acho. Aí. Deus escolheu morrer na sua liberdade. Esse é o primeiro ponto. Quando nós olhamos em João capítulo 10, versículo 18, olha o que Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, não sei se você já olhou nessa perspectiva, mas o Evangelho, acima de tudo, começa aqui. A boa notícia. Evangelho é a boa notícia. Significa isso essa palavra. Então, se a gente se depara com a má notícia do vírus que destruiu a criação e não tinha nenhum controle, pelo contrário, de influenciar Deus a fazer coisas ruins com a gente, ou mais sobre nós, ou boas conosco, a questão é o que Deus fez. E o que Jesus alerta é: Deus se auto-sacrifica. Deus, ele, auto é autonomia. Deus toma uma decisão. Não é condicionada pelo que nós fizemos com o mundo. Não é condicionado pelo que eu e você fazemos de mal. Porque a gente acredita que atitudes erradas fazem Deus amar a gente menos. Atitudes erradas, escolhas erradas fazem Deus se afastar da gente. Atitudes erradas fazem Deus odiar a gente como humanidade. E que é por isso o que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso país, no mundo, etc. Mas a gente acredita que atitudes boas, e isso eu já falei ao longo dessa série também, que atitudes boas aproximam Deus da gente. Que de repente agora, porque eu estou ajudando, trazendo comida, doando financeiramente, algumas pessoas indo lá, e que isso bota um sorriso no rosto de Deus, porque olha só como a gente é bom. E aí mostra o quanto que a humanidade não está perdida. Isso prova que nós somos pessoas boas, vamos se alegrar, ter esperança. O mundo vai ser diferente agora. Bondade muda Deus. Não muda Deus. Nós não mudamos Deus. O coração de Deus é um coração e uma mente que ele toma decisão baseado no que precisa ser feito. E por isso que quando Jesus vem à terra, ele diz: ninguém tira a minha vida. Não foi o pecado que tirou a vida de Jesus. Não foi Pilatos que botou Jesus naquela cruz. Não foi ninguém. E não é eu e você que botamos Jesus na cruz, mas Jesus diz: o Pai, este mandato eu recebi do meu Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desde o início da criação, a gente viu isso há algum tempo atrás em uma série, quando a gente falou sobre dons, e os dons que o Espírito Santo dá, do jeito que ele, o Pai, o Filho, o Espírito agem em nós, trazendo os dons também. Então o Pai, o Filho e o Espírito, lá no início da criação, vendo o que aconteceu, o que nós fizemos com o mundo, eles sentam, conversam e dizem: e aí, alguém tem que fazer algo. Jesus, tu vai? E ele diz:
eu aceito essa responsabilidade. Se alguém tem que morrer, que não sejam eles. Eu vou me entregar. Não estou dizendo que foi assim a conversa, mas o que a gente pode imaginar é que houve uma conversa nesse sentido. E Deus diz, então vai. E eles combinando como seria todo esse processo. E Jesus vem e ele diz, este mandato eu recebi do meu Pai. Eu vim a essa terra desde o início com o propósito de morrer. Para quem é mais velho aí, talvez até mais do que eu, sempre que eu lembro de sair, de falar sobre esse assunto, eu lembro de um filme antigo lá um filme brasileiro que era Deus é Brasileiro. Não sei se alguém lembra desse filme. E aí o filme, eu acho que não é o Tony Ramos, acho que é. Hã? Antônio Fagundes, né? Que faz o papel de Deus e o que ele vem fazer na Terra? Passear, tirar férias no Brasil. Tirar férias no Brasil. Não foi isso que Deus veio fazer. O propósito dele não se misturava a passear e conhecer a criação dele. E quando nós olhamos para o Evangelho, se você tiver atenção, o tempo todo é sobre isso que Jesus está falando e alertando. O Filho do Homem vem e ele será crucificado, ele será perseguido. As pessoas não entendiam. Eles olhavam para ele e diziam, é um profeta. Mas ele sabia, a missão dele não era só fazer milagres. A missão dele não era ficar curando todo mundo, senão ele teria curado todo mundo, literalmente, se esse fosse o propósito que Deus enviou Jesus para a Terra. E é por isso que também até hoje, nem todo mundo que vai se encontrar com Deus vai ter cura. Nem todo mundo vai ser protegido de chuvas. Nem todo mundo vai ser protegido de doenças. Porque não é esse o propósito, em primeiro lugar, de Deus para a Terra nesse momento. O propósito maior é restaurar a criação como um todo. E para haver restauração verdadeira, não é a partir do físico. O principal problema para tratar uma doença não é o que causa a doença. Quando uma pessoa começa a ter, às vezes, feridas no corpo, quando uma pessoa, antigamente era mais normal, mas hoje ainda se ouve falar e a gente fica assustado com isso, começa a ter diabetes e começa a perder as partes do corpo. O que tu tem que fazer? É só não cortar? É só botar uma pomada e de repente vai amenizando? Não, o problema é muito mais profundo do que somente a perna, o pé que está sendo cortado. Tem a ver com aquilo que causa diabetes. Essa é a doença e o problema é o pecado. O pecado precisa ser tirado do mundo. Então Deus não quer somente nos trazer curas momentâneas, restaurações momentâneas, mas Ele está focado em restaurar o mundo. E a missão de Jesus é isso. Ele veio se entregar. E Ele tomou essa decisão. Ele tomou essa decisão. Em segundo lugar, a gente vai entender que a humanidade não correspondeu a esse amor. Então o Evangelho tem a ver com a humanidade que não corresponde ao amor de Deus. Olha o que o versículo diz ali. Aquele que é a palavra estava no mundo, faltou ali uma partezinha, no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Deus veio alertar o que estava acontecendo. O que, em outras palavras, João está falando aqui, ele está dizendo, o autor do mundo, aquele que fez a história não somente na linha, né, do tempo, como a gente olha, mas como um autor de um livro, e não somente esse livro aqui, mas um autor de qualquer livro, que começa a escrever uma história, que tem planos para os seus personagens, ele veio a esse mundo. Os jovens que gostam mais de filmes, seriados, sabem de volta e meia de filmes onde os próprios escritores aparecem nos seriados e filmes. A maioria de nós não fica olhando, né, sobre o processo de criação dos filmes. Por exemplo, dois seriados, né, ou filmes que eu acompanho e que aparece o próprio escritor. Um deles é essa parte dos Vingadores, esses personagens ali, né? O Thor, o Homem-Aranha, etc. ali.
Alguns filmes, o escritor, o autor do filme, ele aparece na história. A gente não sabe que ele está lá. Tu nem percebe que ele está lá. Mas o que ele faz? Durante o filme, você está assistindo e ele está lá num cantinho. Às vezes, ele aparece nitidamente na história. Tem um seriado que aí o pessoal pode ficar meio horrorizado que eu assisto, que é o The Walking Dead. Os Mortos-Vivos. Filme de zumbi. Né? Que para mim não causa nem mais medo. Se para o pessoal antigamente causava medo, e eu não vou, se um dia alguém quiser saber por que eu assisto, eu conto por que eu assisto. Não é nem mais pelos zumbis. Mas, volta e meia, os escritores, porque são vários escritores que fazem parte, a gente pensa que é um escritor, volta e meia, os escritores, quem acompanha as filmagens, as coisas, você percebeu que ele estava lá no meio e tu não percebeu. Eles fazem questão de se colocar lá. E as pessoas olhando lá, às vezes nitidamente, era ele! Eu não vi. E é sobre isso que João está falando. O autor da história, ele veio. Não somente para aparecer, né, como os autores de histórias do nosso mundo fazem, com o propósito de fazer pegadinhas até se esconder mesmo, não serem reconhecidos. Mas ele veio com todas as características de Deus. Mas ao mesmo tempo ele veio como um de nós. E talvez isso fez um pouco de dificuldade, mas nós talvez não queremos enxergar ele. Nós talvez insistimos em dizer não porque a gente não queria enxergar, mas é o medo de que o autor vem dizer, vocês estão mudando a minha história. Vocês estão mudando aquilo que eu pretendia para vocês. Vocês estão querendo reescrever a história. Não era isso que eu planejei. Não, deixa que a gente sabe. Sabe, briga entre escritores? A gente querendo dizer para o autor da história como a história dele deveria ser? Então, nós não reconhecemos. A humanidade não correspondeu ao amor de Deus. E eu diria, todos nós, provavelmente na nossa vida, vamos passar, ou já passamos em algum momento, pelo sentimento de um amor não correspondido. Seja apaixonado por alguém, e geralmente isso na juventude é o que mais acontece, né? Onde a gente se apaixona pelas pessoas e depois a pessoa dá um não pra gente, um chute na bunda, diz, eu gosto de ti como amigo, eu te amo como amigo. E aí, né, a pior coisa do mundo, ter um amor não correspondido. Seja um pai por um filho, onde demonstra amor através de entregas e o filho não demonstra gratidão, e isso magoa profundamente. Todos nós já passamos ou vamos passar por um sentimento de amor não correspondido. E aí você pense o Deus que diz, eu vou ao encontro, eu vou me entregar, eu vou demonstrar o quanto que eu amo eles, eu vou salvar eles. E esse Deus, estando no nosso meio, falando sobre o amor dele, dizendo, se arrependam, voltem para mim, eu amo vocês, eu estou aqui, eu estou de braços abertos e eu vou morrer por vocês para perdoar o pecado de vocês. O Deus que vem e diz, eu tomei a iniciativa. É o que Paulo diz, sendo nós ainda pecadores, Romanos 3, 4, Deus enviou o seu Filho até nós. Não somos nós que tomamos a iniciativa de fazer as pazes. Deus está dizendo, eu estou aqui, vamos fazer as pazes. Olha, eu vou sofrer o castigo que vocês merecem, tá? Vou lá, morri, agora, e aí, vamos fazer as pazes. Que sentimento você teria, lembrando disso? Do sentimento de amor não correspondido. A humanidade não corresponde ao amor de Deus, e é isso que a gente vê até os dias de hoje. Um Deus que está insistindo, vamos nos reconciliar, eu morri por vocês, vamos fazer as pazes, eu amo vocês, eu perdoo o pecado de vocês, eu não quero ver vocês morrerem. Deus gritando para o mundo, através da cruz, eu, e a humanidade não corresponde. Por isso, a última coisa tem a ver com isso. Deus nos ama demais. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É isso, é Deus dizendo, eu amo vocês e eu me entrego, eu ajo por vocês. O Evangelho, a cruz de Cristo,
cruz, que a gente carrega como um símbolo que provavelmente ninguém na história da humanidade escolheria um símbolo de tortura para ser o seu símbolo maior, porque não é a tortura que importa, mas é um símbolo de amor. É um símbolo que quando nós olhamos para isso aqui, ao invés de simplesmente nos entristecermos por uma tortura que aconteceu, mas deveria ser o símbolo do amor de Deus, dizendo, eu estou de braços abertos, dizendo, por favor, se reconciliem comigo. Eu quero salvar vocês, eu quero perdoar os pecados de vocês, eu quero me reconciliar com vocês. E para fechar essa mensagem, eu quero citar uma história de um autor cristão chamado Brennan Manning. Ele é escritor de vários livros cristãos. Se você procurar por esse nome, Brennan Manning, esses dias eu citei ele e, de novo, eu esqueci de botar aqui alguns exemplos de livros. Mas se tu botar na internet, Brennan Manning, eu não botei aqui o nome, mas é um autor americano, mas de uma situação que aconteceu com ele, que ele bota em um dos livros dele, para exemplificar o que é esse amor de Deus e que talvez a gente não entende, ou deveria, e essa é a pergunta final dessa mensagem, você entende o quanto Deus te ama? Que o Evangelho é isso, é o louco amor de Deus. O Brennan Manning, ele conta que ele tinha um amigo, que ele conviveu com essa pessoa, o nome dele era Ray, desde a infância. Era aquele tipo de amizade que ele, desde pequenininho, convivia com essa pessoa, os dois estudaram no ensino médio junto, tiveram as primeiras namoradas na mesma época e compartilhavam essas coisas. Eles foram para a faculdade na mesma época, eles estavam o tempo todo juntos. E aí eles também foram para o exército juntos e foram para um campo de batalha juntos, para uma linha de frente. E ele conta que certa noite eles estavam sentados, os dois, juntos, no campo de batalha, numa vala, numa trincheira, conversando, comendo um chocolate ali e compartilhando dos velhos tempos. E de repente eles simplesmente olham uma granada caindo ao lado deles. E aí ele conta que o amigo dele, o Brennan, ele largou o chocolate, olhou para ele, deu um sorriso e se jogou em cima da granada, e a granada explodiu e o Brennan morreu e ele foi poupado. E aí então ele conta que um dia, tempos depois, ele foi visitar a mãe do Ray. E de repente, e aí ele conversando com a mãe do Ray, ele pergunta para ela, né, num momento, tu acha que o Ray, ele me amava? Tu acha que o Ray... até estava esquecendo um detalhe, dando uma olhada aqui, eu estou saindo um pouco do papel, né, mas... e aí ele justamente essa história ele bota até para contar como que ele começou a usar o nome Brennan Manning. E aí ele conta que depois disso, quando ele foi ser padre, o Brennan Manning, ele quis ser padre e pediram então para ele qual nome ele deveria usar. Porque eles tinham que escolher um nome, né, de santo, uma coisa assim, tem na Igreja Católica. E aí então ele conta que ele resolveu usar o nome de Brennan Manning, porque tinha a ver com o nome do amigo dele. Então ele associou o nome dele a outra parte do nome do amigo dele. E certa vez então, aí nessa história ali, né, que ele estava com a mãe do rapaz, do Ray, ele diz, você acha que o Ray me amava? E aí ele conta que a mãe dele se levantou com a voz bem alta e disse, Jesus, o que mais faltava? O que mais ele poderia ter feito para demonstrar amor por ti? O que mais ele poderia ter feito por você para demonstrar amor? E essa é a pergunta que deveria martelar no nosso coração todos os dias. Quando a gente olha para as coisas à nossa volta, quando a gente olha para chuvas, para destruição, para perda de emprego, para perda de bens, quando a gente olha de repente para um problema de saúde, quando a gente olha para qualquer coisa de ruim que acontece na nossa vida,
E a gente se apega à tentação de dizer, será que Deus é bom? Será que eu posso confiar em Deus? Será que Deus me ama? A pergunta é a mesma. Tu não consegue olhar para a cruz e ver o Deus que na cruz, sorrindo, olha para a gente dizendo, eu vou me entregar por ti, para que tu não morra. E a pergunta é, o que mais Deus precisa fazer por ti para demonstrar o quanto que Ele te ama? O quanto que Ele faz questão de se reconciliar contigo. E que não há nada na face da terra que possa nos afastar de Deus. Se o pecado levou ao máximo a atitude de Deus, a escolha de Deus, Ele morrer por nós, o que Ele não é capaz de fazer por nós? Ele foi ao limite. O que Ele não é capaz de perdoar? Por que quando nós pecamos, a gente insiste em se afastar de Deus? Ao invés de dizer, aí que eu preciso voltar ainda mais para Deus. Aí que eu preciso buscar ainda mais a Deus. Quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou, mais eu preciso orar, mais eu preciso buscar Deus, mais eu preciso estar em comunhão com os irmãos, nos encontros que nós temos como igreja. No culto, nas células, microgrupos. Mais eu preciso disso, porque Deus quer se encontrar comigo. Deus quer ter um encontro comigo. Deixa eu ver aqui. E o fim, o toque do Espírito, a disciplina dessa semana que eu quero desafiar, é você a ler o Evangelho de João essa semana. A tirar um tempo, se possível, por mais que agora vai ser uma grande tarefa, se possível, todos os dias, ler o Evangelho de João inteiro, ao longo dessa semana. Tirar um tempo onde, diariamente, você vai ler 7 dias da semana o Evangelho de João, do começo ao fim. Amanhã, do começo ao fim. Terça, do começo ao fim. E permitir que Deus vá falando, através desse Evangelho, sobre o amor dele por ti. Sobre o quanto que ele te ama. E você perceba esse Jesus, esse Deus que está dizendo, eu quero me reconciliar. Eu estou tomando a iniciativa de haver reconciliação. Eu me entrego, eu venho até vocês. Sou eu que estou fazendo tudo. Vocês nunca me buscam se eu não buscar vocês. Sou eu que estou o tempo todo insistindo, e hoje de novo, para que a gente possa diariamente olhar para as Escrituras, não na perspectiva das coisas difíceis, mas na perspectiva do Evangelho, que do início do mundo até o fim é Deus dizendo, eu quero me reconciliar com vocês. Eu quero me reconciliar com vocês. Vocês não merecem, mas eu quero me reconciliar. Por isso que a disciplina dessa semana é a leitura da palavra. É pegar uma carta, um livro da Bíblia, que é onde o amor de Deus profundamente nos marca. E se a gente não tem o hábito de ler a Bíblia, facilitar lendo um livro que não tem como você não sair dali marcado. Porque ali o jeito como João traz o amor de Deus é fantástico. Esses dias, eu não vou citar nomes, mas alguém dizendo para mim, eu estava lendo um livro aqui da igreja, eu estava lendo um livro do Antigo Testamento, como é difícil ler alguns livros do Antigo Testamento. E dá vontade de largar. E aí eu disse, o desafio nosso é ler os livros da Bíblia, do início ao fim, do Antigo Testamento ao Novo, sobre a ótica do Evangelho. Sobre a ótica de um Deus que está se reconciliando conosco. Quando você começa a ler e busca achar Jesus ali, você vai ver como muda. Quando começa a olhar e ver aonde aqui o amor de Deus está sendo expresso. Quantas vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fica assustado. Assustado com a matança. E talvez a gente não consegue ver que através da matança que os seres humanos faziam, a gente vê o amor de Deus. Que até mesmo quando Deus ordena matar pessoas, está o amor de Deus dizendo, o pecado não pode existir no mundo. Que amor é esse que aceita, né? Foi sobre isso que eu falei, o Deus que é justiça, o Deus que é justo. Também na semana passada, que amor é esse que pode ver o mundo que era bom ter injustiça. Não é amor. E Deus toma atitude. Querido, baixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Tem 1 minuto ainda em silêncio para você poder ouvir a Deus.
Permita que Deus continue falando com você. Que alguma das coisas, algo do que eu falei até aqui, continue martelando na sua mente. Se algo te inquietou ao longo da mensagem, pode ter certeza de que Deus quer falar algo a mais com você sobre aquilo. Continue meditando nisso. Deixe que Deus fale com você durante esse minuto de silêncio e, na medida também que você se sentir preparado, pode ir respondendo também com as tuas palavras, mas tem um minutinho em silêncio. E em seguida eu quero orar ainda com você. Pai, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por, depois de tantos dias de chuva e mais uma noite de chuva, nessa manhã a gente pode já ver o sol raiando, Pai. Obrigado, Deus, por lembrar, Deus, que Tu és o sol da meia-noite. Tu és aquele que, no meio da mais densas trevas, Pai, consegue fazer a luz brilhar, Senhor. Fazer a esperança renascer, Deus. Fazer, Deus, com que haja luz novamente. Obrigado, Deus, que o sol consegue em meio às mais densas nuvens, Pai. Em meio a onde a gente não consegue enxergar a esperança, surja de novo no coração. E nós temos a certeza, Pai, de que Tu, Senhor, tomas a iniciativa. Não somos nós seres humanos. De que Tu estás, Deus, agindo, Senhor, em meio a esse momento difícil do nosso estado. E que independente da culpa, Senhor, de quem é, ou se simplesmente é a criação, Deus, ou nós, Senhor, como seres humanos, tentando jogar a culpa uns para os outros, Deus, tentar achar responsáveis, a criação, Senhor, geme em dores de parto. No fundo é isso, Deus, que nós vemos no sofrimento do mundo. Como o apóstolo Paulo diz, clamando o Senhor para que a restauração aconteça. E nós clamamos, Deus, que Tu, Pai, assim como tem agido ao longo da história, clamado, Senhor, para que a gente se reconcilie contigo, que Tu, Deus, apresse a Tua restauração, a volta do Teu Filho Jesus, e restaure completamente essa criação. E que, Senhor, Tu na Tua bondade, no Teu amor, em meio a esse tempo de quebrantamento, Pai,
que o nosso estado vive, talvez o nosso país vive. Mas que, Senhor, que Tu realmente leve as pessoas do nosso estado a conhecerem verdadeiramente quem Tu és, a se reconciliarem contigo nesse momento de dor. Ainda que isso não veio de Ti, Senhor, mas que Tu, Senhor, faça com que isso coopere para que o nosso povo, Senhor, do Rio Grande do Sul, largue, Senhor, da sua arrogância e decida finalmente ser dependente de Ti. Não buscar em falsos ídolos, Deus. Não buscar na política, Deus. Não buscar no futebol, Senhor. Não buscar na sua própria força, Deus, a capacidade de recomeçar, mas olhar para Ti, Deus, e ver que vem de Ti o poder para restaurar todas as coisas. E que nesse momento de destruição, Deus, as pessoas consigam tirar os olhos de seres humanos, de políticos, Deus, e ver que Tu, Senhor, podes restaurar o coração, a mente, o emocional dessas pessoas, restaurar, Deus, seus lares, fisicamente, Deus, restaurar os bens que eles precisam, o pão de cada dia, restaurar, Senhor, a confiança em Ti, mesmo que seja difícil nesse momento. Pai amado, obrigado, que até mesmo nas dores, Tu continuas dizendo, Pai, que Tu estás de braços abertos e que o amor Teu, Senhor, continua acontecendo, que isso não é Teu castigo, Pai, e que nada do que acontece na nossa vida é castigo, Senhor. Senhor, perdoe os nossos pecados e restaure as nossas vidas, Senhor, nos traga de volta para Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto o grupo de louvor vem à frente, eu quero só então reforçar o aviso do encontro com Deus, enquanto nós vamos cantar o hino final. Semana passada foi avisado já no culto, né, que a gente está entrando agora no mês do retiro do encontro com Deus. No início, né, nós fizemos uma separação, o grupo de organização fez uma separação de vagas. Então, um número de vagas para Chuvisco, um número de vagas para Camaquã, um número de vagas para Cristal e até Pelotas. Algumas pessoas das comunidades lá de Pelotas, também da Igreja Luterana de lá, vão participar com a gente também nesse retiro. E o encontro com Deus, a gente tem enfatizado. Qual a importância? A gente vê que às vezes as pessoas ficam assim, né? Mas parece que é o encontro com Deus que vai mudar a minha vida, é esse retiro. Então o culto não basta, as outras coisas que a gente faz como igreja não basta. E algumas pessoas às vezes levantam questionamento dizendo, né? Parece então que as pessoas lá são mais espirituais, se tornam mais próximas de Deus. Não tem a ver com isso. Tem a ver com momentos diferentes, Deus age na nossa vida de maneiras diferentes e é mais uma oportunidade que Deus nos convida a ter um encontro com Ele. Cada encontro com Deus nos marca de maneiras diferentes. Cada culto nos marca de maneiras diferentes. A caminhada de vida tua até aqui, Deus marcou de maneiras diferentes. Não é porque hoje você já tem uma caminhada de 30, 40, 50 anos na igreja, que agora você diz, eu não preciso mais ter encontros marcantes. Jacó, quando teve um encontro com Deus, ele já era mais velho, não era tão novo. E assim por diante, nós precisamos diariamente ter encontros com Deus. Não importa a nossa idade. E Deus diariamente quer se encontrar com a gente. Então é isso. Quanto mais vezes a gente se encontrar com Deus, melhor. Quanto mais vezes a gente ter tempo de qualidade com Deus, melhor. E um retiro é um tempo de qualidade com Deus ainda mais intenso. Você se encontra com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos diariamente. Por que tu tira férias? Por que tu sai para passear? Para ter um tempo de qualidade diferenciado. Para estar mais intensamente com essa pessoa. Retiro, a ideia da palavra retiro é isso, é sair da... Está intensivo naquele ambiente. É mais uma oportunidade que Deus te dá. E aí é uma escolha sua. É uma escolha sua. Se você quer ter essa oportunidade de se encontrar intensamente com Deus, muito mais do que uma hora e pouco de culto, poucas horas durante a semana, ou ficar sexta, sábado e domingo até o meio-dia, se encontrando com Deus. E pode ter certeza que é muito mais produtivo. Um casamento não é muito melhor quando a gente sai e intensamente, intencionalmente,
tem momentos de qualidade, como que o teu relacionamento com Deus não vai sair diferente? Não é porque o culto não é bom, mas tem a ver com a nossa qualidade. Se nós saíssemos do culto e vivêssemos a intensidade durante toda a semana da busca que a gente muitas vezes tem no culto, pode ter certeza que tu nem precisaria, talvez, um retiro. Mas a gente não vive intensamente, intencionalmente isso. Então, por isso que a gente quer motivar a comunidade como um todo a se desarmar dos preconceitos, das desculpas que a gente inventa. Por que eu não quero ir? Porque simplesmente é Deus dizendo, eu quero mais uma vez me encontrar contigo, intensamente, derramar o meu amor sobre a tua vida. É uma escolha tua, se tu está contente com o amor de Deus, mas a gente nunca deveria estar contente. Deus sempre quer mais. Deus quer sempre nos preencher mais do amor dele, que muda a nossa vida nessa terra e remodela as prioridades. Então, as vagas hoje já estão abertas para toda a paróquia. Tinha só 22 vagas, 20 vagas ali. Então, agora já não tem mais aquela coisa de que vai ficar, eu posso esperar para ver se eu consigo. A gente já falou, se você tem a intenção de ir, reserva a vaga e ora para que Deus possibilite. Comece tanto a orar quanto a articular. Se você precisa ver alguma coisa que precisa mudar e você acha, mas agora eu não consigo ainda, reserva a vaga e mais perto, se acontecer alguma coisa que realmente impossibilite, tu libera a vaga para outra pessoa. Mas não tem problema você não ter certeza, mas você quer ter esse encontro com Deus,